Então, para você que não está entendendo lá muita coisa, né, sobre esse caso aí da Flor de Lis, vou aqui fazer um pequeno resumo sobre a vida e a história dela. E também de como e porquê de ter motivado a fazer o que ela fez. Pois é, meus amigos, Flor de Lis, ela se intitula pastora e missionária e está sendo acusada agora de ser a principal mentora do cancelamento do próprio marido. Então, mas antes de iniciarmos aqui esse vídeo, eu peço que você já deixe aí o seu like, que claro, ajuda bastante aí no engajamento. E também, claro, caso não for inscrito, eu te convido a se inscrever aí no nosso canal. Ah, Flor de Lis, Flor de Lis, que essa mulher foi inventar, hein, meus amigos? Para muitos, ela era uma mulher santa, um exemplo a ser seguido. Flor de Lis nasceu e cresceu na favela Jacarezinho do Rio de Janeiro. Ela teve uma vida muito sofrida. Aos 14 anos, ela perdeu seu pai e o seu irmão em um acidente de carro. E ela, inclusive, já chegou até a trabalhar como balconista numa padaria. Mas o que ela gostava mesmo estava longe de bolo, massa e pães. A história de Flor de Lis se inicia no final do século passado. Mas foi no final dos anos 90 que ela ganhou mídia e visibilidade. Pois bem, ela era uma cantora e deputada. Aliás, ela ainda é, porque até esse exato momento ela ainda não foi presa e está exercendo ainda o seu cargo de deputada. Por causa aí daquele papo de imunidade parlamentar. A casa de Flor de Lis era muito frequentada e muitas crianças que fugiam do tráfico se refugiavam ali, na casa dela. Ela tem biologicamente 3 filhos e de repente passou a adotar crianças de forma compulsiva. Foi daí que surgiu o Anderson aos 14 anos, logo ele que no futuro seria o seu marido. O Anderson começou a frequentar a casa de Flor de Lis muito cedo. Ele era muito novo, tinha apenas 14 anos. O Anderson também era nascido da favela, como dizem, né, cria da favela, e era um cara desenrolado, de boas lábias. O Anderson sempre enchia as malas e saía pelas ruas vendendo pregações de Flor de Lis. Constantemente a mãe de Anderson falava com ele: "Sai daí, meu filho, vem pra casa, vem." Sabe aquelas coisas de pressentimentos de mãe? Pois é, as mães sempre sabem o que é melhor para os filhos, né? Mas o Anderson insistia, ele dizia que tinha que pregar a obra do Senhor. Com muitos filhos e muitas bocas para alimentar, os filhos de Flor de Lis chegaram a passar por apertos, pois na hora de merendar, alguns dos filhos não tinham privilégios. O filé mignon era reservado para os 3 filhos biológicos e também para os 5 primeiros adotivos. O restante dos 55 filhos comia literalmente o pão que o diabo amassou. Eles comiam macarrão com salsicha e pão seco. Em depoimento recente, um dos filhos adotivos abriu o jogo. Ele disse que para ele entrar na família não foi nada fácil. Tinha que ficar numa roupa branca e num quarto separado. E só se alimentava de legumes e verduras, pois isso fazia parte do ritual de purificação. Quando mesmo havia sido purificado, daí para concluir o ritual, ele já estava pronto para ter uma relação sexual com a Flor de Lis. Essa aí da foto que você está vendo é a Simone. É a filha biológica de Flor de Lis. Rola boatos que a primeira namorada do Anderson foi ela. Sim, a Simone, a sua meia-irmã. E assim, mais tarde, ele largou a sua meia-irmã, a Simone, e teve um relacionamento com a sua ex-sogra, que também é a mãe adotiva dele. Você entendeu ou não? Pois é. Mas segundo fiéis mais próximos do casal, já viram os 3 saindo de toalha do quarto. E também, segundo relatos de pessoa próxima, eles frequentavam casas de swing. Eita, ô glória, ó o mistério aí, hein? Pois bem, nos anos de 2000, eles chegaram a ter 5 filiais da Igreja Ministério Flor de Lis. E foi aí, no ano de 2009, em que Flor de Lis passou a ser mais notada. Nesse período, artistas famosos da Rede Globo fizeram um documentário sobre a vida dela. Flor de Lis, basta uma palavra para mudar.
e uma bala para matar. Opa, quero dizer, Daí depois desse documentário, a carreira de Flor de Lis deslanchou. Ela também fez parceria com uma gravadora gospel por nome de MK, e a partir daí ela se consagrou a cantora gospel e também veio a ser eleita a deputada. No auge do seu sucesso, o casal passou a ganhar muito dinheiro, mas muito e muito dinheiro. O marido Anderson, o que veio a falecer no suposto roubo tramado, ele era o cabeça, ele que cuidava do financeiro da igreja e da casa. E ele também escrevia alguns sermões, do qual a missionária Flor de Lis iria pregar. No auge do sucesso e da grana, o casal passou a ter conflitos. O Anderson então passou a querer divórcio, mas a Flor de Lis ela não queria ceder. Tudo isso para não poder ter que dividir tudo ao meio. E segundo boatos, a meia-irmã de Anderson, a Simone, tramada junto com a mãe, ela tentou envenenar o Anderson, mas o veneno não surtiu efeito nele. Alguns dos filhos que chegaram a beber a mesma bebida envenenada do Anderson passaram um mal terrível. Quando aí eles viram que o remédio não surtiu efeito, resolveram então de outro modo. Forjaram um assalto, onde só o Anderson veio a falecer. Horas depois, Flor de Lis foi ao enterro do marido. Verteu lágrimas e chorou horrores e clamou por justiça. E agora, recentemente, o diretor que dirigiu em 2009 o filme da Flor de Lis, o diretor Marcos Antônio Ferraz, se mostrou arrependido. O próprio também ator global, o Thiago Martins, que também participou do elenco, ele também disse que estava triste e decepcionado. Então, meus amigos, essa é uma história de uma pessoa santa e também camuflado de bom samaritano. Essa, meus amigos, é a história da Flor de Lis. Ela é missionária e deputada e está sendo acusada de ser mentora do cancelamento do próprio marido. E aí, você acha que ela vai ser punida? Será que vão interromper o mandato dela de deputada? Com certeza essa história não acabou por aqui. A história não, mas eu sim. Vou ficando por aqui, deixa aí o seu like, o seu comentário. E se não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. E eu, claro, vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!